Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Americanas. Nós temos que falar de Americanas, tá? Então senta que lá vem história, tá? Vai ser um vídeo bem longo, provavelmente, tá? Sem pressa. Então já deixa o like, já vê se você deixou o like, já verifica a sua inscrição, já vai comentando aí, comenta aí, oi Peter, sei lá, comenta alguma coisa aí, tá? Comenta o que você tá achando dessa situação. Não esqueça de você pode me seguir no Instagram também, @PaiPeter, e não esqueça, tá? Já saiu agora, pela manhã, o vídeo de Day Trading, né? Cadê? Deixa eu colocar o de hoje. O vídeo de Day Trading de hoje aqui, bonitaço. Fizemos uma graninha extra de forma bem fácil, inclusive, aí tranquila, né? Pra fechar na sexta-feira aí, a semana, né? Com chave de ouro. Na semaninha fizemos aqui mais do que gostaríamos até, né? R$1.539, nós queríamos 1.250, com a continha do tamanho que nós temos. Maravilha, tá? Você aprende, acompanha tudo isso daqui lá na plataforma de Day Trading, curso completo e análises pós e pré-mercado diárias lá de mini índice e mini dólar, tá? Vem que dá pra tirar dinheiro do mercado, beleza? Vamos de Americanas, sem vinheta, vem comigo direto, olha lá, ó. Americanas vai falir? Veja a opinião dos analistas após comentários de Sérgio Real, tá? A primeira de 5 matérias que vamos abordar agora. Não é um vídeo só de Americanas, a gente vai falar um pouquinho de varejo também, tá? Ó, as falas de Sérgio Real sobre o rombo de 20 bi nas contas da Americanas preocupam o mercado, obviamente, o que causou ali uma super queda. Com certeza, o anúncio já traria queda. Mas as falas e a saída de Sérgio Real com certeza acentuaram a queda. Pode ver que hoje, já na abertura, o mercadinho está um pouquinho recuperativo ali, né? 6,62% de alta no leilão de um ativo que acabou de ter uma má notícia, né? Ah, Peter, mas tudo que estica corrige. Beleza, quando é um movimento natural. Mas a Americanas passou por um movimento de fato relevante hiper negativo, tá? Na quinta-feira fechou em 77,33%. Para os especialistas, já não gostei, tá? Existe o risco de que a empresa entre em recuperação judicial. Em contato com a reportagem do Suno Notícias, especialistas da área contábil foram unânimes ao ressaltarem que as informações sobre esse rombo na Americanas ainda não estão claras e que não é possível bater o martelo sobre a real situação das finanças da empresa. Porém, eles admitiram que existe o risco de que esse caso leve a empresa à justiça. É bastante possível que a companhia peça recuperação judicial se este cenário se concretizar, o que não seria uma novidade para empresas de varejo. Olha, eu fico bem chateado com a falta de noção da galera, né? Ver que eles começam a taxar aqui empresas de varejo como se fosse algo genérico e que vive em recuperação judicial, quando na verdade nós temos um acontecimento em Americanas totalmente extraoficial, totalmente único, né? Como eu falei nos vídeos anteriores aí de Americanas, tende a ser o escândalo do século, para falar a verdade, de uma empresa listada em bolsa de valores, tá bom? Óbvio que vai depender ainda de uma análise e de um esclarecimento do tamanho desse rombo, né? E aí agora começam, né? Justamente os papagaios aí de especialistas, papagaios de pessoas famosas, né? Não, o Barsi tinha razão, galera. O Barsi não tem razão de nada nesse sentido, porque não é muito fácil você falar o céu tá azul, vai ter chance de acertar se ele tá azul ou nublado, né? Ah, é 12 horas. 2 vezes o relógio passa ali nas 12 horas, tá bom? Então não é porque ele falou que empresas de varejo vão à falência e etc que isso que aconteceu em Americanas tem a ver com o Barça acertando alguma coisa. Tentem entender, tenham boa fé de discernimento, pelo amor de Deus, tá? O que acontece com Americanas é algo totalmente único, é algo totalmente de surpresa, né? Ninguém adivinharia isso. Tanto que já estão pulando aí nas telas e etc. Um monte de insider trading aí, tá? Bom, isso é óbvio que existe, não seja inocente, tá? Agora, saiba separar uma coisa da outra, tá? E se o Barça tinha tanta certeza assim, será que ele comprou um monte de put? Será que ele entrou vendido antes, né? Então assim, quer uma dica? Para de ficar endeusando os outros só porque eles têm nome ou dinheiro, tá? Isso não vai agregar nada na tua vida. O Barça comprou IRB a 4,60, se me lembro bem, acho que era esse o valor. E aí, né? Como é que ele acerta um e não acerta o outro? Porque ele não acertou nada, na verdade, né? Esse papo de que varejo vai à falência não tem nada a ver com o que está acontecendo em Americanas agora, tá bom? Senão, como eu falei, teria entrado em put, teria entrado em venda, né? Enfim, galera, enfim. Até quem tá vendendo em Americanas encara isso como uma surpresa. Você acha que, sei lá, a XP que tá vendida lá sabia disso daqui? Óbvio que não, né?
Esta inconsistência de 20 bi significa o dobro de valor de mercado da empresa, que demonstra a gravidade da situação, né? Marcelo K. Cavallo, professor de Ciências Contábeis na Universidade de São Judas e contador com 35 anos de atividades, diz que a falência da Americanas é um cenário possível, mas pouco provável. A quem interessa essa empresa falir? Antes há um processo de recuperação judicial com a correção dos balanços, será entendido quem são os credores. Mas olha, eu pessoalmente, né, óbvio que é uma opinião pessoal, não acho que nem recuperação judicial vai rolar. Acho que eles vão acabar entrando em acordos ali e as coisas continuam, tá? Vamos ver. Espero que não entre, porque vai ser meio chato para a empresa, né? Fernando Dauri Múrcia, diretor de pesquisas e projetos da FIPECAF e professor da FEA USP, disse que não enxerga uma recuperação judicial nesse primeiro momento por causa da presença da 3G Capital no quadro societário da varejista. Eles têm bala na agulha, um poço bem fundo, já que se comprometeram a aumentar capital, colocar dinheiro na empresa caso precisem, mas sem dúvidas, essas notícias trazem uma crise de confiança e de credibilidade, afirmou o especialista em alusão ao patrimônio da empresa de investimentos fundada por Jorge Paulo Lemann, Marcel Hermann e Teles, né, e Carlos Alberto Sicupira, tá? E a auditoria da Americanas. As contas da Americanas são auditadas pela PwC. Procurada pela reportagem, a multinacional relatou que não comenta balanços auditados por questões de confidencialidade contratual. Porém, na visão dos especialistas, essas divergências poderiam ter sido identificadas. A auditoria vai ter que ser avaliada. Até que ponto eles sabiam disso ou também foram enganados? O que pode acontecer? Concordaram com isso ou não? Pelo montante, sem dúvidas, acredito que eles tenham tido conhecimento desse assunto. Auditorias trabalham por amostragem, então isso pode ter passado. Tanto é que após essas informações, entendo que vão detalhar documento por documento, vão ter que ir bem mais a fundo do que uma auditoria tradicional. Os especialistas também afirmaram que não é possível cravar que esses 20 bi são novas dívidas, porque pelas informações preliminares apresentadas por Rial, esses passivos já estariam dentro do balanço da Americanas, mas no local errado, né? E esse Sérgio Rial deixou as auditorias no chinelo, aparentemente, né? Uma pena que ele saiu, inclusive. Americanas, análise das instituições financeiras. Jorge, analista do BBBI, disse em relatório que não é possível mensurar a dimensão do impacto dessas revelações antes dos trabalhos de auditoria e do comitê independente com a representação dos últimos balanços da Americanas. Ou seja, realmente ainda vai rolar uma maré aí para ver o que acontece, né? Por isso que eu falo que é meio arriscado abrir qualquer tipo de posição em Americanas, seja compra ou venda, ou seja compra de put ou compra de call. Muito cuidado, hein? Contudo, nossa visão é negativa diante do potencial de alteração no equilíbrio das contas de capital de giro, elevação no nível de endividamento da companhia, alteração dos resultados apresentados pela companhia nos demonstrativos contábeis anteriores e necessidade de capitalização. Isso é o pior, né? Por parte dos acionistas para readequar sua estrutura de capital. A casa já trabalhava com a recomendação de venda para os papéis antes do escândalo e a analista ressaltou que as últimas notícias reforçam a percepção negativa sobre as ações americanas, da Americanas, né? Além de evidenciar a falta de transparência que traz impactos adicionais aos acionistas minoritários, com certeza. Já a XP comentou que o cenário segue incerto e por isso mantém a recomendação de Americanas em sob revisão. Uma análise perspicaz, eu diria, né? Mesmo depois da reunião com a companhia e os esclarecimentos dados para os pontos trazidos no fato relevante, ainda não temos visibilidade suficiente para detalhar o impacto financeiro que as revisões devem ter nos números da empresa, que devem ser publicados depois do processo de auditoria, além de enxergarmos que o acontecimento adiciona riscos e incertezas à tese de investimentos no papel, a AMER3. Para José Daronco, analista CNPI da Suno Research, a Americanas dificilmente chegará ao ponto de quebrar, tá vendo? Eu concordo com essa opinião deles, tá? Com um caixa robusto a companhia já tem hoje, deve focar no aumento de capital e diluição de acionistas, o que é bem ruim também, né? Como é que tá a abertura? A abertura com 10,29 de alta, tá? Esse rombo pode resultar na provisão adicional dessa dívida para o banco, de ter de arranjar mais dinheiro para o pagamento, no entanto não tem efeito sobre o caixa agora, deve se refletir no balanço e no caixa futuro, a depender do tamanho do problema. Na visão do especialista, a Americana já vivia um contexto desafiador, com a taxa básica de juros, a Selic muito elevada, o que impacta negativamente todo o setor, na verdade, né? Com o crédito mais caro, o poder de compra das pessoas diminui, essas coisas todas que a gente já sabe, né? Enfim, primeira matéria aqui de Americanos com algumas opiniões que eu trouxe no Morning Call, mas eu preferi trazer na íntegra aqui com vocês, tá? Vamos lá, ó. Equivalente a 2 vias em um só dia. Americanas perde 8,37 bi, tá bom? É só para falar sobre esse valor, tá bom? Perdeu uma baita pancada de valor de mercado, porque refletiu justamente a cotação, tá? E existe aqui, obviamente, uma grande questão, né? Comprar para tentar pegar um bom percentual de alta de volta ao preço, que algum dia talvez chegue, comprar uma call, de repente você consegue pegar uma boa alta também, ou comprar uma put, confiando em mais queda, ou entrar vendido. Não sei se a B3 já liberou, né? Imagino que sim, tá bom? Fazer um short é descoberto aqui em AMER3. Eu não faria nenhum dos 4, para ser sincero, tá?
Olha, bancos não planejam acelerar vencimento da dívida da Americanas. A boa notícia aqui para a Amer3, hein? Ó, credores da Americanas pretendem perdoar a empresa por desrespeitar cláusulas restritivas de endividamento, o que provavelmente acontecerá devido às inconsistências contábeis que podem dobrar seu passivo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Executivos de alguns dos maiores bancos do Brasil, que são credores Americanas, não planejam acelerar o vencimento da dívida como poderia quando um covenant é desrespeitado, desde que a empresa receba justamente aumento de capital. Disseram as pessoas que não quiseram ser identificadas discutindo decisões que não são públicas e ainda não são finais, justamente corroborando ali que nós precisaremos de análises em cima da empresa ainda. A empresa possui títulos de dívida externa e ainda é incerto o que os detentores desses papéis, que possuem cláusulas restritivas, vão fazer. Os banqueiros esperam uma injeção de capital de até 10 bi e venda de ativos que podem colocar a empresa de volta nos trilhos. Americanas tem o bilionário Jorge Paulo Lemann como sócio e não quis comentar. Americanas entrou em crise essa semana depois que seu novo presidente, Sérgio Real, renunciou. Eles dão um resumão ali de novo, tá? Agora vamos para a Via um pouco, né? Via informa se efeito Americanas pode afetar a empresa. Olha lá, afirmou que operações de risco sacado, convênio, né? Um dos motivos para o rombo de 20 bi da Americanas estão registradas nas demonstrações financeiras em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, mostra o documento enviado ao mercado ontem. Eles soltaram um fato relevante. Para fins de referência, no terceiro TRI de 2022 e anteriores, detalhamos a respectiva operação em uma linha específica no balanço patrimonial, denominada Fornecedores Convênio, e na nota explicativa 14A, na qual descrevemos a operação, incluindo a taxa de juros média incidente. Por fim, a empresa esclarece que as despesas de juros são registradas no resultado como despesa financeira. Por que fizeram isso? Para mostrar que eles não são uma outra Americanas, né? E acho que a Magalu deveria fazer também, não sei se fez, tá? O risco sacado ocorre quando uma empresa contrata uma instituição financeira para realizar a antecipação de recebíveis a fornecedor. Desse modo, a companhia passa a dever aos bancos e não mais ao fornecedor. A Genial Investimentos avaliou em relatório que as negociações de risco sacado realizadas pela Americanas repassam a responsabilidade do pagamento a fornecedores para instituições financeiras, o que por sua vez reduziria a conta de fornecedores no passivo, que teve seu valor declarado no balanço do terceiro TRI de 2022 da companhia E5 Bi. Segundo o Real, o risco sacado é particularmente importante em empresas com margens mais estreitas, porque pode induzir a dívida bancária, que passa a ser caracterizada como fornecedor, né, conta fornecedor. Nesse sentido, o CEO avalia que o risco sacado não era lançado como dívida na folha da Americanas. Ao não declarar em integralidade os saldos das operações, a companhia subestimou em seu balanço o tamanho do endividamento, que tinha um valor declarado de 20,8 bi. E aqui o fato relevante da Via, preocupada em mostrar ao mercado justamente que ela não tá igual uma Amer3, tá? A abertura da Via ontem foi ali com bastante deságio, nós comentamos sobre isso no Telegram, tá? Aberto ao público e pode entrar. Abriu na mínima e só subiu. Para quem fez uma comprinha, já lucrou bastante ontem, né? Mas fechou levemente negativo, enquanto uma Magalu fechou bem positiva, na verdade até entrou no top 5 do Ibovespa, ficou atrás de um ativo, só não lembro qual agora, lembro de cabeça, tá? Mas enfim, vai abrindo no 0 a 0, enquanto o Via vai abrindo com 0,41, tá? De queda. E para acabar, Americanas, fundos têm até 100% de posição, veja gestores mais vendidos e comprados. E aí, obviamente, é só para massagear um pouco o seu ego, tá? Como assim, Peter? Você que comprou só em Oi, só em IRB, só em Amer3, só em Gafisa, sei lá, tá? Olha lá, tem fundo com 15,5 milhões, onde 15,4 eram apenas Americanas, tá? Então, assim, que sempre que eu falo, quando você vê um desastre na Bolsa de Valores e envolve você, aprenda com o erro e segue em frente, tá bom? Bem tranquilo. E começam algumas opiniões aqui, ó. Americanas vai para a Bacia das Almas e vai levar consigo Via 13 Ambev, de CEO da Empíricos, né? Jorge Paulo Lemann, quanto perdeu ali com a queda de Americanas, quais as chances de quebrar, né? Enfim, um monte de matéria e opinião sobre isso agora, tá? Aprenda com os erros, tente não se envolver aqui em Americanas, eu não acho bacana para você que tá começando ainda ou patina um pouco no mercado de renda variável. Fique longe dessas coisas, né? Igual eu falei pra Gafisa na época, não compra nem venda ali. Eu diria pra você ficar longe de Americanas também. Só informativo aqui, beleza? Deixe as suas opiniões, não esqueça de vir para a área de membros, aqui o botão seja membro abaixo do vídeo, ou pela área da Hotmart. Não esqueça de vir para a plataforma de Day Trading. Vídeos aí no canal, inclusive o de hoje já saiu sobre Day Trading, os Morning Calls e análises gráficas. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, comenta aí sua opinião. Partiu, vídeozão de Americanas com as matérias que eu achei mais interessante para vocês.